Think I'll leave it all behind. I don't wanna wake up and let my dreams die. This moment I'm making mine. Don't tell me I'm wasting time. I'll show you what I'm made of. And give my dreams life. I'll put it all on the line. Just like I'm young, wild and alive. Cause fear's not part of the plan. Taking the wheel into my own hands. Green on the signal, foot on the gas tonight. If I want to, I'll never land. And if you want to watch me, I can. Circle the globe and do it again, I might. E aí pessoal, Suriel Portes aqui. Olha só, nessa aula eu quero te mostrar como que você faz para operar tendência no gráfico. Quando você está operando no Day Trade, a gente já sabe que existem três tipos de movimentos que o gráfico pode fazer. Ou a gente vai subir, ou a gente vai descer, ou a gente vai ir para os lados. E quando a gente está subindo ou descendo, é bem simples de você identificar um ponto de entrada, uma oportunidade para ganhar dinheiro através do que a gente chama de linhas de tendência. Em linhas de tendência existem duas, eu quero te mostrar como operar as duas nessa aula. Então olha só, quando você está operando no gráfico, a gente já sabe que tem três movimentos, para cima, para baixo ou para os lados. E aí, a partir de então, quando você identifica para que lado que o mercado está indo, você consegue fazer trades de uma forma muito mais fácil. E uma das formas de você identificar para qual lado que o mercado está indo é através das linhas de tendência. Existem duas linhas de tendência. Existe a linha de tendência de alta, que é mais conhecida como LTA, e existe a linha de tendência de baixa, que é mais conhecida como LTB. Quando o mercado está se movimentando para cima ou para baixo, ele sempre vai demonstrar uma estrutura do mercado. Funciona mais ou menos desse jeito aqui. Se o mercado estiver fazendo uma movimentação de alta, o mercado vai fazer essa movimentação. Isso daqui se chama uma estrutura de alta. Se o mercado for cair e for fazer uma movimentação de baixa, ele vai fazer o contrário. Ele vai colocar uma movimentação de baixa, uma estrutura de baixa. A gente precisa de uma estrutura para poder identificar uma LTA ou uma LTB. Como que a gente identifica uma LTA ou uma LTB? A gente sempre vai conectar dois pontos. Então a gente vai conectar esse ponto com esse ponto para identificar uma estrutura de alta, uma linha de tendência de alta. Isso daqui se chama fundo. Isso daqui também se chama fundo. Isso daqui em cima se chama topo. E aqui a gente tem um outro topo. A gente sempre conecta dois pontos quando o mercado estiver em uma estrutura de alta. Então, quando a gente puxar esses dois pontos aqui e conectar eles, a gente vai ter então uma estrutura de alta com uma linha de tendência de alta. Exatamente como eu estou mostrando aqui. A gente tem a nossa estrutura de alta, com os fundos, no caso, mais altos do que os outros, e os topos também mais altos do que os outros. A gente está fazendo uma movimentação de alta aqui. Então, nesse caso, se a gente conectar esse ponto com esse ponto, a gente vai poder traçar uma linha que vai ser então uma LTA, uma linha de tendência de alta. Uma linha de tendência de alta, ela é muito simples da gente operar. Como que a gente faz então para operar uma linha de tendência de alta? A gente opera desse modo aqui, deixa eu apagar para te mostrar. Digamos então que o mercado esteja colocando uma estrutura de alta. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses dois pontos aqui, esse ponto e esse ponto, e a gente vai conectar esses dois pontos. A gente vai traçar uma linha daqui até lá. Desse modo, a gente vai começar a ter a nossa LTA. Quando a gente traçar por completo, a gente vai ter isso no gráfico, essa linha de tendência de alta no gráfico. O nosso ponto de entrada vai ser então quando o mercado voltar a tocar nessa linha de tendência de alta e aqui nesse momento começar a demonstrar força, começar a demonstrar de repente fundo duplo, começar a colocar alguma outra estrutura, uma microestrutura de repente, um 4 passos, começar a colocar vários sinais e gatilhos de compra aonde você vai poder comprar saindo desse nível aqui de baixo, ou seja, saindo dessa linha de tendência de alta para continuar esse movimento de alta. Então, o seu ponto de compra vai sempre quando toca
na linha, quando toca na linha, e nessa região de toque você vai encontrar diversos sinais, tá? Existem diversos gatilhos que você pode entrar e comprar nesse mercado. A linha de tendência de alta, ela serve como se fosse uma linha de suporte, tá? Então imagina um suporte, você sabe que o suporte é o local onde você compra, só que normalmente o suporte fica na horizontal. Uma LTA é um suporte que fica na diagonal. Então quando o mercado bate nessa linha de suporte diagonal, você vai ter então uma operação de compra. Só que você não vai comprar em qualquer local, em qualquer momento. Bateu na LTA, comprei. Não, você vai aguardar uma oportunidade com um gatilho de compra para que aí sim você possa comprar no suporte. Da mesma forma que quando a gente marca um nível de suporte, da mesma forma que quando a gente marca aqui embaixo um nível de suporte, então nosso suporte, quando o mercado está caindo em direção a esse suporte, você não vai comprar no momento simplesmente que bate aqui. Bateu no suporte, comprei. Não, a gente vai comprar quando demonstrar de repente uma estrutura de alta, quando demonstrar CF, candles de força, quando demonstrar algum dos gatilhos de compra, para que aí sim você tenha uma confirmação de uma compra em um local apropriado para você comprar. E a linha de tendência de alta, no caso o suporte na diagonal, é a mesma coisa. Você vai comprar quando demonstrar uma oportunidade para você poder fazer essa operação de compra, porque a linha de tendência de alta te dá uma operação de compra. Então se alguma vez você ficar se perguntando aonde que eu compro em um mercado em alta, você pode comprar quando bater na LTA. Só que também existe a LTB. A LTB é quando o mercado está caindo, com em baixa, tá? Quando o mercado está caindo. A gente diz quando o mercado está sangrando. Então, quando o mercado está caindo, a gente vai ter uma estrutura de baixa. Uma estrutura de baixa vai ser exatamente desse modo. Se eu conectar esse ponto com esse ponto, eu vou ter, obviamente, uma linha diagonal. Então, isso daqui vai ser uma linha de tendência de alta. Isso aqui é a nossa LTB. Linha de tendência de alta. Nosso ponto de venda, de entrada para vender esse mercado que está caindo, que está sangrando, vai ser quando bater de novo aqui nessa região, eu vou estar procurando por sinais de venda. Vou estar procurando por gatilhos de força vermelhos, posso estar procurando talvez aqui, eu posso procurar por uma figura de queda, posso procurar por qualquer coisa que me demonstre uma oportunidade de venda quando bater nesse ponto. Assim como eu te mostrei que a LTA serve como um suporte na diagonal, a LTB serve como uma resistência na diagonal. A resistência padrão é aquela que a gente marca lá em cima no gráfico. Aí o mercado está em uma movimentação de alta. Aí bate na resistência. Você não vai simplesmente sair vendendo só porque bateu aqui em cima. Você não vai vender de qualquer modo. Você vai aguardar aparecer uma oportunidade de venda. E a LTB, a linha de resistência, no caso a linha de tendência de baixa, é do mesmo modo. Quando o preço está fazendo então aqui a LTB, exatamente aqui, o seu ponto de venda vai ser nesses pontos, quando o mercado estiver batendo aqui e apresentando sinais de venda. Aí sim você vai lá, vai vender para capitalizar esse mercado em queda. E isso é muito importante que você saiba, porque a gente sabe que o mercado só se movimenta em 3 direções, para cima, para baixo ou para os lados. Então agora você já sabe exatamente o que fazer quando o mercado estiver em uma movimentação de alta. Só que tem uma coisa importante que você deve estar sempre ligado também. Uma LTA ou uma LTB, elas não são únicas. Podem aparecer diversas LTAs e diversas LTBs durante uma movimentação de alta. Como por exemplo, deixa eu te mostrar aqui. Pode ser que a gente esteja em uma movimentação de alta e apareça essa primeira LTA aqui, tá? Essa primeira LTA. Eu conecto esses 2 pontos e vai vir a LTA para cá. Só que talvez pode ser que o próximo ponto fique um pouquinho mais alto. E aí eu vou ter uma nova LTA aqui. Vou ter uma LTA um pouco mais inclinada nesse momento. E aí pode ser que depois talvez eu tenha uma outra LTA ali em cima. E aí, ali em cima de novo, eu vou ter uma nova LTA um pouco mais inclinada. Então, o que você vai fazer? Você vai utilizar essas LTAs como se fossem zonas. Quando você tiver mais de uma LTA, você vai ter uma zona, no caso de suporte diagonal. Você deve ter me ouvido falar muitas vezes sobre suporte e resistência. Suporte e resistência normalmente é uma linha. Só que quando você faz uma linha, traça uma linha no gráfico, é muito fácil de ser rompido.
E é por isso que a maioria das vezes as linhas são rompidas e com isso tem falsos rompimentos. Quando você marca uma zona é não somente uma linha, mas duas linhas. Então você vai marcar uma zona inteira de suporte, uma zona inteira de resistência. Desse modo, uma zona é muito mais difícil de ser rompida. Uma LTA e uma LTB, se você for parar para pensar, é uma linha também. Então ela também é fácil de ser rompida. Então, seguindo a mesma lógica, quando você marca duas LTAs ou duas LTBs, você vai ter ali aquele nível de zona, exatamente como eu estou te mostrando aqui. Quando a gente marcou esse primeiro ponto, marquei esse ponto com esse ponto, marquei a primeira LTA. Depois eu marquei esse ponto com esse ponto, marquei a segunda. Depois marquei esse com esse, marquei a terceira. Então aqui a gente vai ter uma zona de suporte em diagonal, que é uma LTA, uma super LTA nesse caso. Essa é a forma mais simples de você operar com base em linhas de tendência, sendo elas de alta ou de baixa, LTA ou LTB, e você pode utilizar isso em qualquer mercado, em qualquer tempo gráfico também. No entanto, eu recomendo que você faça isso nos gráficos de 5 minutos e também no gráfico de 15 minutos. Eu espero que essa aula tenha sido útil para você.